Queria falar com vocês um pouco sobre como é que foi o processo de preparação para esse filme, que é um filme que exigiu muita conceitualização do filme. Eu vou mostrar trechos do filme, vou mostrar referências que a gente teve ao longo do processo. Eu venho de uma experiência de dirigir documentário durante 15 anos, então como preparar esse filme foi um grande aprendizado para mim. Eu queria dividir com vocês, porque eu acho que pode ser útil a vocês em diferentes processos que vocês possam encarar aí profissionais. São referências que acabaram não indo para o filme de forma explícita, eu acho que elas foram digeridas. Isso que eu acho que é o mais interessante, é como é que as coisas vão se transmutando ao longo de um processo criativo. Esse é um primeiro filme de ficção, então acho que primeiro filme de ficção para mim. E é um filme estilizado, que a gente tentou buscar um estranhamento para contar uma história que, do ponto de partida do livro do Milton, é uma história fabular, que é a história de um cara que volta para casa para reencontrar o pai. Eu acho que para a gente entrar nesse universo do que a gente quis, onde é que a gente chegou e como é que a gente se preparou para isso, eu queria mostrar para vocês o teaser do filme, que foi um teaser feito antes da gente ter a edição pronta, e nos ajudou a encontrar o caminho da montagem e o tipo de filme que a gente queria fazer. Dale, DJ Siqueira. Pra te conquistar, usar armas que tenho pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu amor. E eu queria começar falando com vocês sobre a adaptação. A gente vai falar sobre adaptação, direção de arte, imagem, som e montagem, também trabalho de atores. Sobre a adaptação, o percurso, quer dizer, o livro é um livro muito fabular, com muito monólogo interior, onde o personagem principal é um personagem conflitado e com muitas questões, enfim, internas, que não é um herói clássico. Que eu descobri que a gente estava contando uma história de um anti-herói, mais ou menos como o Buchner descobriu o anti-herói 150 anos atrás, que é um herói passivo, um herói que não tem objetivos claros e que não tem obstáculos tão definidos. A gente tinha alguns desafios ao adaptar esse livro do Milton Atum, que é um livro de 2008. O livro tinha muito passagem interior, muito passagem de tempo, se passava entre 1910 e 1970. Eu não queria fazer um filme de época e também não queria fazer um épico, eu não queria que tivessem 4 atores fazendo o personagem principal, 3 atores, e também não queria filmar, seria muito caro fazer um filme de época e provavelmente cafona também, então a gente definiu não fazer um filme de época. Foi das duas mudanças estruturais que a gente teve que fazer logo no começo, trazer o filme para um período contemporâneo, mas não tão marcado, que é algo que a gente vai falar daqui a pouco,
como é que a gente queria, como é que a gente tentou chegar a um filme que fosse fora do tempo, que se pudesse passar em qualquer momento nos últimos 30, 40 anos. E um filme que tivesse só uma passagem de tempo de mais ou menos 8 anos. O monólogo interior, que é um recurso clássico de romance ou do gênero romanesco, que é quando o personagem está pensando e o escritor pode escrever isso, no cinema geralmente é feito em off. No momento que a gente estava adaptando esse filme, eu estava um pouco xiita contra off. Continuo ainda um pouco assim, eu acho que o cinema é mais interessante quando a gente conta em imagem e não fica explicando, mesmo que o off muitas vezes é contraditório à imagem, isso é mais interessante. Mas a gente optou, no final das contas, a não ter off. A gente trabalhou com off no roteiro, pensei em off na montagem, mas no final das contas vocês vão ver, se assistirem um filme, que o filme não tem off. O Milton recentemente falou que esse filme é um romance sobre passagem do tempo. Isso foi muito interessante, infelizmente ele só me falou isso agora, mas eu acho que o cinema é mais interessante também quando os filmes são sobre personagens e a sua relação com o tempo. Para mim, a grande questão da nossa vida, a grande questão filosófica não é a morte, mas é como é que a gente passa tempo, como é que a gente gasta o nosso tempo aos 25 anos de idade, aos 35, aos 60. E eu acho que o personagem principal do filme e do livro coloca isso em questão, como é que ele está passando a vida dele, de onde ele veio e para onde ele vai. E isso, quer dizer, como é que a gente transformava um livro que era tão marcado numa época, a decadência da borracha, começo do século XX, para um tempo atual também, de grandes mudanças, a Amazônia se transformando e a gente queria pegar isso. No final das contas, eu acho que realmente perto da filmagem, eu descobri que o que eu queria era construir no roteiro uma narrativa sugestiva, pós-dramática, que nos proporcionasse filmar de uma maneira mais subjetiva, atuar de uma maneira mais subjetiva, dar espaço para a subjetivação dos atores e quando a gente fosse ver o filme, isso eu só estou descobrindo agora, a gente poder assistir de maneira subjetiva e colocando dentro do filme as nossas vivências, as nossas fantasias, os nossos medos. Eu acho que isso é a experiência estética hoje mais interessante, que é análoga a quando a gente lê um bom livro, que o livro nos encanta e faz a gente trazer para dentro da história ali escrita o nosso imaginário. Também eu acho que a experiência estética de uma instalação de arte contemporânea, quando você entra e você tem múltiplas entradas sensoriais a uma obra. Eu acho que mais interessante hoje é quando a gente participa, né? Eu acho que desde do movimento neoconcreto no Brasil, que foi a grande contribuição, acho que brasileira, ao cenário mundial das artes, mais interessante é quando o espectador se transforma em partícipe. E eu acho que o cinema hoje tem que ir para esse lugar, né? Porque eu acho que a história é bem contada, a televisão já faz muito bem, e eu acho que o cinema tem que dar experiência, tem que trazer, tem que apostar nos sentimentos e os sentidos que 2 horas de sala de cinema escura podem nos dar. O cinema hoje talvez o último lugar onde a gente não está com o WhatsApp ligado, pelo menos não o WhatsApp ligado o tempo todo, e eu acho que a gente tem que investir nisso. Uma semana antes de filmar, eu tive uma conversa, eu estava em Belém, a gente filmou muito em Belém, a maior parte em Belém. E eu tive uma conversa com o crítico de arte, o crítico de cinema, Zé Carlos Avelar, e nessa conversa eu rascunhei 5 mandamentos para o filme e que foram, a gente discutiu com a equipe e tentou filmar com esse norte na cabeça. O norte a ideia era que a lógica do filme não era temporal, mais verbal, mas visual. Se aproveitar da Amazônia, se aproveitar dos atores, para a gente contar uma história de maneira visual. Encarar o tempo do filme com uma ficção científica. De novo, essa ideia de que aquilo ali poderia estar acontecendo em algum momento na contemporaneidade, né? Depois do pós-guerra. Um fluxo ininterrupto, um mergulho desordenado no espaço e no tempo. Isso seria dado através de um personagem. Se aproveitar da estrutura do livro do Milton, que é uma novela, quer dizer, é um gênero literário entre o conto e o romance, e por isso ele é mais focado em um personagem, e ele tem, tradicionalmente, a novela tem um arco de personagem mais definido que o romance, ele é menos tangencial que o romance geralmente se perde em digressões. A gente achou que a gente conseguiria, através desse personagem, fazer um mergulho no tempo e no espaço em torno dele. A unidade do filme vai ser dada pelas reflexões dele, isso a gente pensava quando eu ainda tinha a ideia de ter algum off.
Acabou que as reflexões dele, eu acho que no filme, se vocês assistirem, são dadas através dos gestos e dos olhares e dos silêncios do personagem. E a história do Arminto é a história de um anti-herói que, tradicionalmente, é um cara que você não sabe de onde veio, ele próprio não sabe de onde vem, não sabe o que vai fazer e nem o que fez. Agora eu queria falar com vocês sobre direção de arte, que foi o grande desafio para mim no processo, porque eu vinha de documentário e não tinha tido experiência com essa criação de mundos, né? De desenhar a atmosfera, clima, criar um universo. Esse filme dependia muito disso, então direção de arte foi muito importante. Eu trabalhei muito com a equipe da Marguerite Penac, que foi a diretora de arte do filme, e tive também contribuições inestimáveis do Marcos Pedroso, um amigo meu, diretor de arte, que foi muito importante para o filme. Aí eu trouxe para vocês aqui algumas ideias, quer dizer, esse fotógrafo, Nadav Kander, que são essas 4 fotos aqui, foi uma contribuição do Marquinhos Pedroso para o filme, para fazer eu entender. Logo cedo a gente via no roteiro que seria um filme de rio, não um filme de mata. Eu achava mais interessante fazer um filme de rio. Isso aqui são 2 estilos do filme Em Busca da Vida, do Zia Janquet, que é também um filme que retrata as mudanças que aconteceram em torno da barragem de Três Gargantas na China nos anos 2000. O Zia Janquet é o diretor que talvez melhor retratou as mudanças monumentais que a China viveu nos anos 2000, as mudanças de uma sociedade rural, quando começa, final dos anos 90, 80% da população na China era rural, hoje 80% da China vive nas cidades. E ele retratou muito bem isso e ele fez esse filme Em Busca da Vida, que é um filme passado em beira de rio, com esse visual distópico, com cores desaturadas, assim como Nadav Kander. Isso me interessava muito porque a gente tinha um desafio desde cedo, como é que a gente contava a nossa Amazônia, como é que a gente contava uma Amazônia que fosse da cabeça do Arminto. E uma maneira que a gente descobriu é que a gente não podia contar essa Amazônia em tons idílicos, da maneira exótica como a gente geralmente vê a Amazônia. Aqui tem algumas referências de imagem e pesquisa de locação. Aqui foi um documento que a gente desenvolveu a partir de visitas a locações e são fotos que eu fiz na Amazônia durante 6 anos, que nos levaram a alguns conceitos. O primeiro dele, talvez mais importante para o filme, para arte e imagem e fotografia do filme, foi o conceito de monocromia. A partir dessa preocupação de como contar a nossa Amazônia, que não fosse exótica, idílica, e também porque eu tinha uma grande preocupação com o verde. O verde é uma cor terrível, verde claro. É uma cor terrível, porque ela estoura, ela é vulgar, enfim, não tem nada interessante no verde claro. Então a gente partiu para tentar descobrir como é que a gente lidava com isso. A gente queria filmar no contraluz, o verde, e a gente descobriu que uma maneira de lidar com o verde e também de encontrar a nossa Amazônia seria reduzir a paleta do filme, reduzir pelo menos a paleta em cada quadro do filme, e chegamos a esse conceito de monocromia. A gente chegou nesse conceito de monocromia, que a gente usou também nesses momentos de delírio. O filme mistura realidade, fantasia e memória do personagem, e esse conceito de monocromia também era importante nesses momentos. Aqui são umas imagens, isso aqui é a imagem do Rio Negro, no arquipélago das Anavilhanas, que tem uma areia branca, então o Rio Negro sobre a areia branca fica vermelho. A gente desde cedo queria colocar isso no filme e conseguimos. Isso aqui é uma parede em Bragança, na cidade interior do Pará. Isso aqui é na Avilhanas, também uma queimada que a gente viu. A monocromia chegou para a gente através dessa série de fotografias do fotógrafo Luiz Braga, que é um fotógrafo paraense, e do Mundo, que é um cara muito, muito interessante. Ele começou em 2010 a fazer uma série chamada Night Visions, que são fotografias feitas em infravermelho. Com essas fotografias, a gente entendeu que uma maneira de tratar o verde era reduzir a paleta toda em torno do verde, para a gente homogeneizar as cores do filme, e foi nessa direção que a gente foi. Aqui tem algumas referências de arte, para a gente entender que universo que a gente estava falando. É um universo de barcos com redes, esses barcos gaiola que eles chamam, de música, de mercados e de muita textura nas paredes. O norte do Brasil, a gente descobriu, né, o Belém, todas as cidades do norte, elas são diferentes do Nordeste. No Nordeste você tem geralmente
cores mais gritantes, mais cromadas. O norte é mais como o Caribe, imagino ser, que são cores mais mutadas. Isso nos interessou muito. Interessava também essa mistura, tem muito armazém, tem muito ferro com madeira, isso eu achava muito bonito e continuo achando, e a gente queria trazer isso para dentro do filme. Aqui algumas, para a gente pensar como é que a gente queria filmar a natureza, que é das naturezas mais incríveis, né, que existem, a Amazônia. Tinha uma coisa de um reflexo na água, da mata e do céu. A gente achava que isso refletia bem o personagem, que era um personagem ambíguo e dividido entre o passado e o desejo dele, com relação a esse amor que ele vive no filme, que é a história do Daniel de Oliveira e da Dira Paz. Aqui são imagens em anavilhanas, de novo a predominância da água. A gente queria fazer um filme de água e não um filme de mata. Aqui foi uma pesquisa sobre... A gente tinha que achar uma casa para esse personagem principal morar depois que houvesse uma passagem de tempo e havia uma certa decadência. E aqui são algumas pesquisas de essas casas flutuantes, que são uma realidade no estado do Amazonas, não tanto no estado do Pará. O Amazonas sofre muito com uma oscilação de maré durante o ano. O rio Amazonas chega a variar 18 metros no Alto Amazonas, mas quando você vai chegando em direção ao Oceano Atlântico, essa variação vai diminuindo. Em Belém ela é apenas uma variação de maré, como uma variação do mar. A gente aqui é uma variação grande, de 3 metros, muito maior do que aqui na zona litorânea, mas ainda assim não é como é para dentro do Amazonas. Aqui é uma pesquisa sobre o Porto de Vila Bela, a história do personagem principal. A família dele é dona de uma empresa de navegação, então muita coisa se dava no porto. A gente queria que tivesse elementos industriais. De novo, o Zia Janquet também filmou muito bem essa presença industrial nos rios chineses. A Amazônia vive hoje, já vive há um bom tempo, uma transformação para uma realidade industrial, de minério de ferro, de biopirataria. Quer dizer, você tem navios enormes que entram na Amazônia, tanques, né, que recolhem água, levam vida marinha, né, da vida fluvial da Amazônia para Singapura, uma loucura. E a gente queria mostrar isso também, ter isso dentro da nossa narrativa. Aqui pesquisa sobre que tipo de ruas que a gente queria mostrar. De novo, essa textura. Isso aqui são imagens em Óbidos, que é uma cidade no médio Amazonas, uma cidade portuguesa, lindíssima, que foi muito importante para o mercado de castanhas na Amazônia. A gente acabou não filmando lá porque era inviável, mas nos ajudou a pensar que tipo de look que a gente queria ter. Isso aqui é no bairro de Campina, que é o bairro Comércio, em Belém. Nos interessava todas essas texturas. Aqui foi uma pesquisa para a gente achar a casa onde morava o personagem principal, Daniel de Oliveira e a Dira Paz. No livro ela se chamava Palácio Branco, no filme não. Essa aqui foi a opção que a gente adotou, foi um dos primeiros lugares que a gente viu. A gente não tem um tratamento assim colorido e com esses jardins exuberantes no filme. E o interior dela a gente pintou da cor da pele da Dira Paz, porque a gente queria, através dessa ideia da monocromia, chegar a uma ideia de mímese, que a gente vai falar daqui a pouco, que era a Dira misturada à casa e o Daniel misturado à mata. Que é uma segunda opção de casa, que a gente olhou, mas é uma opção meio megalômana, e que seria interessante, mas não funcionava. Era muito dentro do centro de Belém. Esse chão é absolutamente lindo. E aqui é uma outra opção da casa, que é uma casa em Parintins, que é a cidade onde o Milton se inspirou para escrever o Órfãos do Eldorado, o livro. É uma cidade que foi totalmente destruída pela essa festa do Boi Bumbá, que é um absurdo, uma festa que transformou a cidade inteira em plástico, e a Coca-Cola e o Bradesco se utilizam disso para fazer marketing no mundo. Seguindo aqui, eu queria falar do departamento de fotografia, que trabalhou em consonância com o departamento de arte. E a gente vai falar um pouquinho de novo de algumas questões, como o verde, como é que a gente queria filmar o verde. O verde a gente descobriu que também uma maneira era filmar ele no contraluz e não expor ele nas altas.
eu acho isso aqui horroroso, eu adoro isso aqui. Eu gosto do verde escuro e úmido, esse verde claro me dá medo. De novo, a ideia da monocromia que a gente tinha desenvolvido no departamento de arte, que a gente levou a fotografia pintando a parede da casa da cor da Dira e tentando misturar o Daniel com a mata. Aqui são as fotos do Luiz Braga, nessa série Night Vision, que ele começou a desenvolver justamente no momento que a gente estava desenvolvendo o conceito do filme. Queria mostrar agora para vocês a cena inicial que abre o filme, que eu acho que é uma aplicação desse conceito de monocromia. Também um filme que tem um conceito de monocromia, mas que nos serviu para... Enfim, a obra do Alexander Sokurov, que dirigiu esse filme Pai e Filho, dirigiu o Fausto, que ganhou Veneza 2 anos atrás, e dirigiu Arca Russa, que é aquele filme todo passado dentro da Hermitage, com um take só, que é um cineasta russo, formalista, e que tradicionalmente nos filmes dele trabalha, brinca, joga com distorções óticas. E em algum momento a gente parou para olhar isso com o Adriano Tegido, fotógrafo do filme, e a gente acabou aplicando a gente usou uma lente báscula, que é uma lente que, dependendo do posicionamento dela, ela te dá uma distorção. Nas cenas de infância, essa cena inicial que a gente acabou de ver. E felizmente não imprimiu tanto, o risco era ficar maneirista. O risco quando você conceitualiza demais e tenta colocar muitos elementos é você, muita firula, você ser maneirista. E maneirista é um dos problemas hoje, eu acho, em diversos campos, né, criativos. A gente não queria isso, mas a gente queria diferenciar a parte da infância e também por ser talvez uma infância rememorada, jogar com essa questão da distorção ótica. Esse Pai e Filho, assim como outros filmes dele, tem imagens distorcidas. Nosso filme não tem nada assim tão radical, mas esse filme é um filme muito interessante. Também é um filme que lida com transmissão, em termos de psicanálise, dessa ideia de o que vem do teu pai, vem para você, da tua mãe, vem para você, você passa para tua filha, e que também é um tema transversal do Órfão de Eldorado. Isso aqui é uma cena linda deles, do pai e desse filho, num telhado em alguma cidade russa, em algum momento. O filme é muito, muito interessante. Por último, para falar de luz, de imagem, vou mostrar, a gente vai ver aqui uma apresentação que a gente fez para o pessoal que trabalhou após a tratamento de imagem do filme, uma vez que a gente tinha filmado, e como é que a gente ia lidar com essa luz do norte, que é uma luz mais difusa. A luz no norte, por ser no Equador, você passa mais tempo embaixo do sol e menos tempo na lateral do sol, né? Quando aqui, São Paulo ainda mais, Uruguai muito mais, o sol fica muito mais tempo na lateral, te iluminando de lado, que te dá essa luz recortada que a gente tradicionalmente vê como uma luz mais bonita. No norte do país, nosso país, embaixo do Equador, você tem muito mais tempo do sol em cima de você e essa luz lateral ela toma muito menos tempo. O pôr do sol ou essa luz recortada demora mais ou menos meia hora lá, é muito pouco tempo. Aqui essa é uma foto da Amy Arbus, que me interessou por ser uma foto com uma luz muito bem distribuída, então ela é uma luz pouco recortada,
tem um recorte aqui só, mas basicamente você tem luz em todo lugar, você só não tem, talvez você tenha um preto absoluto aqui, e mesmo assim uma luz muito dramática. Achei muito bonita essa foto e a gente ficou com ela na cabeça para pensar essa luz. Como a gente estava falando de um filme estilizado, um filme com algum estranhamento, o movimento expressionista alemão era uma referência e em algum momento, em todos os momentos, a gente ficou com isso na cabeça. O expressionismo nos levou ao Guild, que é um dos meus artistas favoritos brasileiros, no mundo, na verdade. E o Guild tem uma coincidência muito legal com a gente, com esse filme Órfãos do Eldorado, porque o pai do Guild foi um zoólogo e um botânico suíço muito importante, que fez pesquisas importantes na Amazônia no final do século XIX. O Jardim Botânico e o Zoológico em Belém se chama Emílio Guild, que é o pai do Guild. O Oswaldo Guild, o artista, cresceu em Belém, passou parte da infância em Belém, ele nasceu no Rio, foi para a Suíça aos 7 anos, mas em algum momento nessa primeira infância ele viveu em Belém. E eu sempre achei que essa luz dele, que a gente sempre reconheceu como uma influência europeia, também tinha uma coisa amazônica e havia um rio que passou na vida dele e a gente filmou isso, a gente preparou o filme com isso na cabeça. Aqui é uma referência de luz para dentro da casa. Dentro da casa, que é uma locação importante, a casa do Daniel de Oliveira da Dira Paz, a gente queria ter uma luz mais barroca, mais recortada. Isso aqui é um quadro do Rembrandt, que serviu de inspiração para a gente. Isso aqui é a paleta do filme que a gente adotou, que a Marguerite Penac definiu, diretora de arte definiu, e que aí todos os outros departamentos seguiram, que seria um filme de uma cor, de um verde cinza, essa cor de burro quando foge, e com algum elemento cromado irrompendo o quadro. A gente pode ver isso em cenas do Daniel na mata, isso vai ser interessante. E, por último, uma referência muito importante para a gente, nos enquadramentos, nas composições dos quadros, foi a artista Mira Schendel, que para mim é a suprema elegância moderna da arte brasileira e que foi sempre muito interessante. Esse filme é um filme de fotografia classicista, de enquadramentos geométricos e até porque a gente queria colocar muitos elementos, outros elementos na atuação e no som. Então, se a gente fosse fazer uma fotografia moderna de enquadramentos não lineares, isso poderia ser um problema para a gente. Aqui tem uma foto que era só inspiração para a gente, como a gente ia filmar uma cena de beira de rio, que foi essa cena inicial que a gente assistiu. Isso aqui é um making-off de um filme do Truffaut, com Jean-Pierre Léaud, e uma filmagem numa beira d'água, que eu achei bonito. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho sobre som. Esse filme teve um desenho de som muito importante, eu acho que o som dele é tão importante quanto a fotografia e eu acho que, em geral, a nossa percepção de experiência dentro da sala de cinema, o som é mais importante que a imagem. Um som ruim nos tira mais do filme, a qualidade de som ruim nos tira mais do filme do que uma imagem ruim. Um filme que foi muito importante para o som, mas também para o verde e para a atuação desse filme, é o filme Last Days, que são os últimos dias do Kurt Cobain. É um filme que o Gus Van Sant fez e que eu trouxe aqui um trechozinho para mostrar para vocês.
Bem, infelizmente nosso filme não é tão louco quanto esse filme, mas a gente tinha algumas premissas e acho muito importante a gente pensar cinema, pensar qualquer processo artístico a partir de premissas. Acho que isso que faz a gente se aprofundar e chegar no outro, né? No espectador ou no participante. O som desse filme tinha a premissa de que ele não era uma música, ou era mesmo a música diegética, a música dentro de cena, não, com exceção da música dentro de cena, toda a música incidental, a música que não estivesse sendo mostrada na cena, tinha que ser uma música não musical. Eu não queria ouvir melodia, nota, instrumento, enfim, porque em nenhum momento eu queria. A gente estava tratando de um melodrama, em nenhum momento eu queria que a gente forçasse esse melodrama com violino, violão, alguma coisa assim, piano. Então a gente tinha essa ideia de fazer uma música não musical, mas que fosse sensorial. A gente partiu de um trabalho a partir de música concreta. Eu trabalhei na música desse filme com o compositor Lucas Massier, com Eduardo Krieger e com Jeff Rona, que são 3 compositores que trabalharam com o filme. E desde essa referência de música concreta, com esse primeiro trabalho chamado O Chemin de Fer, que é um trabalho primeiro em música concreta, até a trilha do filme Drive, do qual o Jeff Rona fez música adicional, a gente tentou entender por onde navegar. Na parte das cenas com música, dessas cenas onde tem música diegética, música dentro da cena, a gente tentou se aproveitar do movimento pop, tecnobrega de Belém. Então tem uma cena no filme que tem uma música do Guns N' Roses, mixada, tocada pelo DJ Valdo Squash, que é um DJ de Belém, da banda Gangue do Eletro. E a gente foi para a finalização, já tendo trabalhado muito, discutindo muito o conceito de música com o Beto Ferraz, que fez o desenho de som do filme, e com Armando Torres Júnior, que foi quem mixou o filme. Esses caras estavam no barco desde o roteiro, pensando com a gente como é que a gente ia misturar sons de mata, sons dissonantes, essas cenas com música. E acho que a música do filme é muito, muito importante para a experiência de cinema que a gente quis construir. Eu também trabalhei com Pedro Asparran, que é um editor de som de Minas, que nos ajudou muito na pesquisa musical e para a gente chegar nesses conceitos. Tinha uma última coisa sobre música interessante que tem a ver com o próximo assunto, que vai ser os atores, que a gente transformou, que não está presente no livro, mas que está presente no filme, é o personagem principal, o Arminto Cordovil. Ele é músico no filme, ele é um músico frustrado, um cara querendo ganhar vida com música, que tem essa trajetória interrompida ao voltar para casa. A gente colocou isso basicamente com fins lucrativos, a gente queria dar empatia ao personagem. Eu tenho uma ligação muito forte com música, eu não toco instrumento, mas a gente queria que esse personagem tivesse também um lado poeta, um lado que pudesse dar a ele
alguma amplidão assim humana, mas foi com o objetivo de criar empatia em torno dele. E isso me lembrava muito uma história que a Maria Camargo, com quem eu trabalhei no argumento desse filme, contava, que era o Billy Wilder, que é o diretor talvez mais regular, mais bem-sucedido, talvez mais que o Hitchcock nos filmes dele, não tem nenhum filme ruim. E ele, quando estava acabando o Se Meu Apartamento Falasse, que é esse filme com Jack Lemmon, que é uma das maiores comédias, né, da história do cinema, ele acabou o filme, foi mostrar o filme numa primeira pré-estreia, do lado de fora, uma exibição teste. É um cinema lotado em Los Angeles, ele está sentado lá de fora com o co-roteirista dele, e aí aquela apreensão de não saber como é que o filme ia ser recebido. Ele falou: eu sabia que a gente tinha que botar esse personagem sendo gago. Quer dizer, as pessoas topam qualquer coisa para criar uma fragilidade no personagem, para criar empatia, né? Então, falando sobre personagens, a gente podia falar sobre atores, que foi o meu grande prazer nesse filme, nesse processo todo. Foi trabalhar com atores. Eu venho de documentário, que a gente trabalha com personagens, e descobri que para quem faz e gosta de fazer cinema de encontro, né, que é cinema de entrevista, quando você ouve os personagens, você está de olho no olho com o personagem do documentário, dirigir atores é muito parecido, porque quando você está conversando com o personagem, você está pensando o tempo todo em representação, o que essa pessoa está me falando, como é que isso está me afetando, eventualmente como é que isso vai afetar quem assistir esse material. E trabalhar com atores é a mesma coisa, você está pensando em representação, só que os atores são profissionais que te trazem uma bagagem, técnicas e experiências que te ajudam muito e levam esse jogo de cena para outro lugar, outra dimensão. Eu trabalhei com os atores numa preparação com a Maria Silva Siqueira Campos, preparadora de elenco. Eu estava presente em todos os ensaios e trabalhei também muito com o Marcelo Grabowski, que foi assistente de direção do filme, que foi muito importante. Gabriela Ribeiro também, que foi primeira assistente de direção, foi muito importante na direção dos extras e dos figurantes. E, enfim, foi um grupo muito coeso que nos ajudou a pensar a atuação desse filme. A gente começou a preparar esses atores, ou entender esses atores, em espaços de ensaios, em lugares tradicionais, fazendo exercícios e focando na relação entre eles, entre os personagens. Depois a gente partiu para ensaios na natureza aqui no Rio, no Alto da Boa Vista, depois em Belém. Em Belém a gente teve a oportunidade de trabalhar durante uma semana antes da filmagem com o Tadashi Endo, que é um mestre, um dançarino de teatro butô, que é esse teatro, essa técnica de teatro muito singular, que começa no pós-guerra japonês, a partir do trauma de Hiroshima e Nagasaki, e que era uma referência muito importante para mim quando eu estava fazendo faculdade, e que felizmente voltou e a gente pôde incluir na preparação do filme. O butô basicamente é uma busca por uma interioridade, é uma busca pelo lado negro do personagem, ou do ator, ou do dançarino. E o Kazuo Ono, que é o grande mestre, a grande referência, o grande nome do butô, e que foi mestre do Tadashi Endo, com quem a gente trabalhou, falava que o butô era a busca pelo nosso lado sombrio, que você sempre tinha que atuar para o lado da sombra. E com isso na cabeça a gente fez ensaios na natureza com o Tadashi Endo, e o Tadashi Endo também ensaiou com a gente, com a Dira Paz, principalmente dentro da casa principal, a casa da família, onde a Dira e o Daniel de Oliveira coabitavam. E a gente fez esse ensaio já com a casa já pintada do jeito que a gente queria, com os móveis que a gente queria. Sobre atores, eu trouxe aqui para vocês 3 vídeos. Um é do Kazuo Ono, que é muito interessante, é um videoclipe da banda Anthony and the Johnsons, com imagens do Kazuo Ono dançando. Então eu queria começar por isso, para, a partir de uma abstração, falar um pouquinho de onde a gente queria chegar.
The spirit was gone from her body. Forever had always been inside. That shell had always been intertwined, and now it is entwined. It's hard to understand. The spirit was gone from her body. Forever had always been inside. That shell had always been intertwined, and now it is entwined. It's hard to understand. The spirit was gone, 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 the spirit was gone. And now it is entwined. It's hard to understand. Eu queria agora mostrar para vocês uma cena que foi a cena mais solta que a gente filmou, mais de mise-en-scène e de atuação, e que de um mês para cá, quando eu comecei a ver o filme com plateia, eu comecei a entender que ela é uma cena tributária do Iracema, que é o filme do Jorge Bodansky e do Orlando Senna, um filme de 74, filme importantíssimo na cinematografia brasileira, por diversas razões, e é um filme que aproxima a ficção do documentário e o documentário da ficção, que é a definição do melhor cinema pelo Godard. E é um filme de atuações muito interessante. E era um filme importante para a gente, e acho que essa cena aqui, sem comparar com o filme, com nada, ela deve muito ao filme, ao Iracema. Moço, quer uma cerveja? Já, seu Júnior? Casou? Tá procurando uma mulher, é? Posso lhe oferecer ajuda, se quiser. Tem ninguém melhor do que uma puta pra ajudar uma pessoa, não, viu? Isso eu lhe garanto. Tem certeza que o paraíso é esse aqui? Falaram que era aqui, mas nem sei mais. É Dinauro o nome dela.
Dinaura? Dinaura nenhum aqui. Nunca ouvi falar em Dinaura. Cantora morena. Bonita. Cantora chique, sim. Dessa chique. Dinaura no paraíso. Cantora chique. Tem não, bebê. Aqui só quem canta sou eu. Um cigarro aí. Ô, moço bonito. Ela te deu café coado na calcinha, foi? Pra tu estar desse jeito? Mas se quiser, eu curo. Ai, tá macho frouxo. Tá macho de uma mulher só, é? Fé Maria. Vou só te dizer uma coisa. Tem que usar, a mulher tem muita. Ué, achou a menina? Não tem menina nenhuma aqui, não. A menina aqui sou eu. Menina. A menina daqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Se você quiser, meu amor, te dou uma pisa de buceta, te tiro esse feitiço de uma hora pra outra. Agora, se não quiser, nem com reza forte. Cachimbo de índio, nada resolve, meu amor. Tem uma terceira cena aqui, que é uma cena dentro da casa, e para mostrar para vocês como é que a gente atuava, fazia o trabalho de atores dentro da casa. Foi um trabalho muito teatral, assim, de planos fixos e uma relação entre os dois, o Daniel de Oliveira e a Dira Paz. Tu lembra? Não devias ter voltado. Esse gesto que a Dira fez ali foi um gesto que foi improvisado no ensaio, foi um gesto que a gente achou. Enfim, a Dira é um exemplo de como perseverança e preparo são a chave para a gente chegar a qualquer lugar que a gente deseje, né? Ela é uma atriz absolutamente estudiosa, o roteiro dela vem todo anotado com post-its e tudo, é impressionante. A Dira é um exemplo de diligência, é uma CDF, né? A gente tem que ser CDF na vida e acho que a Dira é um exemplo disso.
A gente trabalhou, para terminar essa parte de atores, a gente trabalhou com um elenco local que para a gente era muito importante para trazer um rosto, uma certa autenticidade e também entender melhor, poder contar essa história de dentro e se sentir mais íntegro com a região do norte. Uma coisa também importante de trabalhar com o elenco local é que eu queria muito que o filme tivesse todos os personagens, com exceção do personagem principal do Daniel, que é um cara que vem de fora, todo o resto das pessoas falassem na segunda pessoa do singular, com conjugação de segunda pessoa, usar o tu da maneira gramaticalmente correta, diferente do que no Rio Grande do Sul se fala o tu com terceira pessoa, a gente aqui às vezes também fala o tu com terceira pessoa. E isso seria mais uma camada de estranhamento, de desfamiliarização, que nos ajudaria a levar o filme para um outro tom, além do real, além do realismo. Então isso foi muito importante. A gente trabalhou também com um elenco de não atores cegos para uma cena uma cena muito importante, que é o ápice do segundo ato do filme, onde ocorre uma revelação para o personagem principal e os atores eram não atores e cegos de Belém. Eu assisti o filme, segunda-feira agora, teve a pré-estreia em Belém, eu assisti o filme com os atores, os atores, os não cegos e os não atores cegos. E o interessante foi depois do filme, eu fiquei assim na saída do cinema com os atores cegos e eles me em dúvida sobre o que se passava a história, não tinha audiodescrição, infelizmente. E aí eles perguntaram para mim, e aí, ela gosta dele como homem, como filho, ele gosta dela. E é muito interessante, eu não vou falar mais porque eu não quero estragar, eu quero que vocês assistam o filme, mas é uma história de amor conflitada e você entender isso pelos ouvidos dos cegos que atuaram no filme foi muito interessante, foi uma experiência muito, muito bacana. Por último, o último departamento que eu queria falar com vocês aqui é o departamento de montagem. Eu montei esse filme com a Karen Harley, que se tornou uma grande amiga, uma importante realizadora, muito importante cineasta carioca não, pernambucana, que mora no Rio, é uma pessoa admirável. E hoje está montando o filme da Lucrécia Martel aqui no Rio, e que foi uma pessoa que trabalhou, leu todos os roteiros e viajou em viagem de locação, que é uma coisa inédita, e que estava desde o começo pensando o conceito do filme com a gente. E eu trouxe aqui uma cena de delírio, que eu acho que era um desafio para a gente. Eu acho que em qualquer momento que você estiver montando, montar sonho ou montar delírio são sempre muito difíceis. E a gente tinha esse desafio nesse filme que queria misturar realidade com memória, com fantasia. E acho que a Karen, eu me orgulho muito dessa cena da montagem. Eu acho principalmente porque eu não estava nela na hora que ela foi montada.